Você saberia responder qual é a primeira vocação do ser humano? Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais aqui uma partilha do Centro de Estudos Imago Dei em Teologia do Corpo. Eu me chamo Vinícius e quero, junto com você, refletir um pouco sobre esse chamado de Deus, chamado primeiro de Deus a cada um de nós. E já quero me adiantar aqui. Provavelmente você vai responder errado o que é esse primeiro chamado de Deus. Mas antes da gente entrar no tema, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar as notificações para saber quando o vídeo novo sai, você é o primeiro a saber e já acompanha. E também pedir que você deixe aqui o seu like e compartilhe com as pessoas que você gosta esse nosso canal, alguma formação que você já gostou, inclusive essa, e deixe aqui nos comentários sugestões de temas, se esse tema te ajudou, o que você quer partilhar algo, fica à vontade. Esse aqui é o nosso meio de aprofundarmos e crescermos juntos aqui na fé católica, através dos ensinamentos de São João Paulo II, no caso aqui, a teologia do corpo. Esse apostolado visa propagar a teologia do corpo, falar sobre a humanidade de uma forma leve, mas também profunda. Então vamos lá para o tema de hoje. Qual é a vocação primeira do homem? Você pode aí já responder de supetão. A vocação primeira do homem é ser santo. E eu vou dizer para você que esta é uma segunda, é a consequência da primeira vocação. Ser santo é sim vocação de todos nós, mas não é o chamado primeiro que Deus faz para você e para mim. Então, qual que seria esse chamado? A gente vai ter que dar um passinho para trás para entender um pouco quem nós somos. E aí, usando de uma antropologia adequada, nós vamos chegar à conclusão de que o primeiro passo da nossa existência enquanto pessoa humana é o fato de que nós somos criaturas. Significa o quê? Que nós viemos de alguém. Viemos dos nossos pais dos nossos avós, a gente vai voltando. Mas não é essa existência somente carnal que eu quero falar aqui. Quero falar de uma existência maior, de um sonho maior, de um plano maior na tua vida. E aqui a gente fala desse plano divino. Você e eu existimos porque existe um Deus que nos criou, um Deus que nos chamou à existência, que contando com os nossos pais, pôde trazer à existência você e eu. Então, o fato de sermos criatura, de termos vindo de uma vontade que ultrapassa esta realidade visível, traz uma característica muito interessante e que vai responder essa pergunta. O primeiro chamado que eu e você temos, a primeira vocação que nós temos, é sermos amados. Nós fomos criados para sermos amados e responder a esse ato amoroso, primeiro, que recebemos, em amar. Então, qual é a vocação primeira do homem? Ser amado e, sendo amado, chamado a amar. E aí, esse chamado a amar está inserido dentro dele, dentro de outras realidades, mas a maior delas, a santidade. Então, respondendo à pergunta desse vídeo, a primeira vocação do homem é ser amado. O primeiro chamado que o homem recebe ao longo da sua vida é ser amado. Isso é que faz toda a diferença. Quando nós entendemos que nós temos um primeiro chamado, que é este convite de um Deus que é amor, a participar deste amor trinitário, a fazer parte desse amor trinitário, muita coisa vai fazer sentido na nossa vida. Por quê? Quando nós vamos entender ali mandamentos, as leis de Deus, pode parecer algo um tanto quanto de cima para baixo, autoritário. E, na verdade,
os mandamentos de Deus, as leis de Deus, tudo aquilo que ele diz ao homem a fazer, nada mais é do que direcionamentos daquele que criou, daquele que sabe o que é melhor para nós, daquele que nos pensou, para sermos felizes, para alcançar a plenitude da nossa vida humana. Quando nós entendemos então que mandamentos, leis de Deus, todas as ordens que Deus dá ao longo da história, seja pela Sagrada Escritura, seja pela Sagrada Tradição, seja pelo Sagrado Magistério, esse tripé que compõe a fé católica, nós vamos entendendo então que essas determinações nada mais são do que expressões de um Deus que, desejando que sejamos felizes, nos corrige quando queremos sair daquilo que é próprio da nossa natureza. E se a gente for resumir muito mesmo todos os mandamentos, a gente vai parar naquilo que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja, Cristo resume os 2 mandamentos como uma atitude ativa de nossa parte: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Só que, como eu posso fazer algo se eu não tenho posse desse algo? Nós só somos capazes de amar porque, em última instância, e numa primeira camada, e na camada mais profunda, se formos sinceros aqui, nós fomos amados por Deus. Nós recebemos de Deus este amor. Nós só somos capazes de nos doar, seja ao próprio Deus e ao próximo, porque nós fomos primeiro, nós somos fruto dessa doação generosa e abundante de Deus. Se experimentamos isso, nós começamos a largar tudo aquilo que compõe a fé católica. A nossa fé nada mais é do que uma proposta amorosa de um Deus que deseja o melhor para nós. Tudo aquilo que nos é colocado nada mais é do que um grito do esposo com E maiúsculo em direção a nós. Então, veja, a primeira atitude da nossa vocação, a nossa vocação, ela tem, de certa forma, uma receptividade. Entre parênteses aqui, uma passividade. Entenda a passividade aqui como uma disposição de que existe um movimento que vem de fora para dentro. Algo que não está em mim, mas que vem de fora, que me toca e me movimenta. O amor de Deus então faz isso conosco. Vem em direção a nós, imerecidamente de nossa parte, mas generosamente da parte de Deus. Veja que entender isso, experimentar a grandeza de que existe um Deus, Criador do céu e da terra, que me criou, que pensou nos mínimos detalhes da minha vida, começa a gerar dentro de nós um sentimento de gratidão, um sentimento de corresponder. E aí vem a santidade, que é nada mais, nada menos do que a consequência de uma alma que experimentou tão profundamente este amor de Deus, tomou, de certa forma, posse deste ser amado por Deus, que vai querer dizer: eu também te amo. Então guarda isso. Nós não somos capazes de dizer a Deus: eu te amo. Vai soar muito estranha essa frase, né? Mas o que eu quero dizer com ela? A atitude primeira sempre vai ser de Deus. A nossa atitude vai ser sempre resposta. Então, quando nós quisermos declarar nosso amor a Deus, nós deveríamos dizer: não, eu te amo, mas eu também te amo. Porque só com o uso dessa palavrinha, a gente está aqui inserindo um reconhecimento de que fomos primeiro amados e nada mais nos cabe senão amar de volta. E aí, conforme vai ensinando a doutrina católica especificamente aqui. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Verbo de Deus, o Filho do Pai do céu, ele então assume a nossa humanidade para nos ensinar como
viver nessa disposição de receptividade desse amor e de dimensão ativa desse amor, amando a Deus e ao próximo. A vida de Cristo nada mais é do que a revelação plena do plano original de Deus a cada um de nós. Era o que Deus esperava de cada um de nós. Uma receptividade amorosa e uma disposição em servir. Esse é o chamado primeiro de cada um de nós aqui nessa terra. Receber de Deus esse amor imerecido, mas abundante, e sendo tocado por essa graça, responder através de uma vida santa. E o que é uma vida santa? Uma vida que se adequa à nossa natureza e que responde ao amor trinitário aqui nessa vida, que desejamos estar com eles para sempre, fazer parte deste seio trinitário. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os santos, os anjos, todos aqueles que serviram e viveram aqui nessa terra esse amor tremendo, né? Experimentando esta graça vinda de Deus e correspondendo com generosidade ao longo da sua vida. Brevíssimas palavras, era isso que tinha para conversar aqui com você. Espero que tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ajude a gente aqui nesse apostolado. Quanto mais pessoas conseguimos ter aqui, mais essa plataforma reconhece a importância desse tema e propaga para mais pessoas. Então, assuma conosco esse compromisso de alcançar mais almas. E vale aqui também pedir, ative a sua notificação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.